Hoje com o pesquisador da Embrapa Café e especialista em clima, Williams Ferreira. Bom dia, Williams. Bom dia. Vamos falar sobre prevenção de geadas na cafeicultura. A Embrapa Café que está onde, William? Ô, João, bom dia. A Embrapa Café João não, fica Tavinho. localizada... Tavinho. É o Otávio, Tavinho. O João é o que sintonizou você lá. Desculpa, Otávio. Imagina. Ela fica localizada em Embrapa, em Brasília. Só que nós temos pesquisadores espalhados por várias unidades de pesquisa pelo Brasil, inclusive a EPAMIG, a APAR e por aí vai, a AC. Vamos falar sobre prevenção para geadas em cafezais. Vai valer para o ano que vem, né? Porque agora acho que a gente não tem mais frente fria, pelo menos é o que diz a meteorologia, né? Para ter geada e as temperaturas caírem tanto. Mas a verdade, vamos falar um pouquinho sobre café antes, é que geadas secas e agora, mais recentemente, chuvas e granizo têm preocupado muito os cafeicultores, né, Williams? Isso, na verdade, os cafeicultores eles já vêm, né, enfrentando desde o ano passado, vamos dizer assim, problemas com as intempéries, né? As condições que têm se apresentado aí em algumas estações do ano não têm sido muito favoráveis para os cafeicultores. Então, o problema maior não é o evento em si, é a repetição do evento de um ano para outro, porque não permite com que a planta tenha condições de se recuperar de maneira... para a próxima safra, ela está no seu pleno vigor. Esse é o maior problema, é a repetição dos eventos em anos sucessivos. E aí nós temos a concentração de café, principalmente em Minas, São Paulo e Paraná, e as geadas também incidem muito no período do frio e nas frentes frias, quando elas entram, a temperatura cai muito, né? O fenômeno da geada ocorre por quê, Williams? Entra o sol em cima da planta que está fria demais, semicongelada, como é que é? Na verdade, nós temos basicamente duas formas de formação de geada. Uma que a gente chama de geada de advecção, que é uma geada causada pelo deslocamento do ar. Esse tipo de geada está muito associado justamente à entrada das frentes frias. A friaca, né? Esse é a friaca. É o que se usa de falar hoje em dia, né? E outra que é a geada de radiação, que é uma geada que é exatamente o contrário, ela está associada justamente à calmaria. Aqueles dias muito calmos, em que você não tem vento, você não tem nuvem no céu, e a temperatura, justamente por não ter nuvem, você tem muita perda de radiação, principalmente durante a noite, e a temperatura cai bruscamente. Essas são as duas, vamos dizer, principais causas da geada. Agora, a geada, como você mesmo falou, é um fenômeno que está associado diretamente à estação do ano do inverno. Então, realmente, é no período mais frio que nós temos e justamente nessas áreas que você mencionou aí, essa região. E aí nós temos um problema pontual e geográfico ao mesmo tempo, porque a colheita do café começa em maio, e aí a geada, quando vem, geralmente é no inverno, ela vem lá para julho e agosto, e é um período muito, às vezes até setembro, tivemos geada em setembro esse ano. E esse é um período muito delicado para a recomposição da planta, porque ela acaba, além de ser um período seco, a planta acabou de frutificar e foi colhida. Então, é o período de revigoramento, vamos chamar assim, da planta se fortificar para uma nova produção. E aí é que vem os problemas, né? Exatamente. A planta, né, como ser vivo, ela tem uma resposta a qualquer tipo de condição adversa no ambiente onde ela se encontra. Então, a gente pode até usar o nome de estresse. Então, qualquer coisa que estresse a planta de alguma forma causa todo um desequilíbrio químico nela, e esse desequilíbrio ele se perpetua por um período mais longo e justamente o que você falou, ele termina causando um comprometimento para a planta já para a próxima safra. Então, nós temos na cafeicultura de maneira particular ou peculiar ao café, que ele é uma planta que nele ocorre ao mesmo tempo duas condições que normalmente nas outras culturas ocorrem uma em cada momento. No café nós temos ao mesmo tempo a condição vegetativa dele, do desenvolvimento vegetativo das folhas, né? Uhum. E nós temos ao mesmo tempo a parte da frutificação também ocorrendo junto. Então, quando a geada ocorre, ela compromete tanto um quanto o outro. Por isso que nós temos normalmente
perdas e danos que vão se refletir também na próxima safra, porque ela também prejudica a parte vegetativa, aquela parte que já está se formando, se preparando para a próxima safra, além de prejudicar a safra atual, onde você já tem ali o processo final de formação dos frutos e até mesmo a parte da colheita, a parte final lá onde você já está colhendo os frutos. E a planta, a cultura café, né? O café, ele tem aquela característica da bienalidade. Bienalidade. Exatamente, isso. que ele produz mais numa safra num ano para produzir menos no outro, para se proteger, para depois dar mais uma produção maior na outra. E aí, de repente, num ano de super safra, você pode ter safras menores comprometendo a produção. O que é que vocês ensinam e têm como regras básicas aí? Quais são os métodos para tentar minimizar danos da geada nos cafezais? Bom, nós temos basicamente 2 tipos de ação. Uma que eu vou chamar de ação indireta, que é uma ação preventiva, que é no momento de você implantar os cafezais, quer dizer, a decisão por parte do cafeicultor no momento da implantação. Ou seja, procurar um local adequado, não plantar café, vamos dizer, em vale, nas regiões mais altas, em vale, onde o ar frio se acumula, usar algum tipo de quebra-vento em região onde é mais propícia a formação de vento que é desfavorável ao talhão, a determinado talhão em determinada lavoura, e você tem também a escolha de cultivares que são mais resistentes ao frio. Seria essa primeira atitude. A outra, que seria uma ação mais direta, é aquela ação naqueles cafezais já implantados no momento que ocorre a geada. Então, você tem uma ação preventiva que você pode fazer na noite da geada, no momento que você tem aquela informação que a probabilidade de ocorrência desse fenômeno é muito grande. Então, em algumas lavouras que o produtor tem disponível sistema de irrigação, ele, usando de forma adequada, orientada, ele pode usar a irrigação para evitar que os danos da geada sejam tão grandes. E ele tem também outro tipo de ação, por exemplo, em relação em viveiros, em algumas lavouras, onde ele pode provocar nebulização para criar uma espécie de nuvem também para evitar a redução da temperatura ao nível da lavoura, e também dentro de viveiros para também evitar que a temperatura caia muito, porque principalmente as mudas, as plantas mais novas, elas estão em processo de formação, elas estão mais suscetíveis à geada. Existem outras formas também para prevenir, dependendo da localização do talhão, para você prevenir o que a gente chama de geada de canela, que é o escorrimento do ar na parte mais baixa da planta, no caule. Então, a proteção com terra, as mudas, que são mais suscetíveis, enterrar ela toda, você deita as mudas, dobra aquela planta que acabou de ser transplantada para o solo, né? Então, você consegue, já é uma planta pequena, você consegue proteger ela de alguma forma. Então, existem algumas tentativas de proteção, principalmente para aquelas plantas que são mais suscetíveis. Quer dizer, não dá para evitar a geada, mas dá para minimizar a perda utilizando essas técnicas. Se for num cafezal que já está implantado, você deu algumas técnicas aí que podem ser utilizadas, técnicas físicas, e se for na implantação de um cafezal novo, na hora de renovar, você trabalhar de acordo com a geografia e evitando as situações em que você colocou. Ok, Williams? Exatamente. Ok, isso mesmo. Então tá bom. Obrigado pela participação. Qual é o www de vocês aí para quem quiser mais informações? www.epamig.br. Ok. Nós estamos instalados na Epamig ou www.embrapa.br. Ok. Forte abraço, boa semana para você. Amanhã é feriado, uma semana mais curta essa, tá bom? Também um abraço para você. Um abraço. Obrigado, até mais.